Esse vídeo é para você que tem o mínimo de consciência moral, ética e humana. Se você não tem consciência moral, ética e humana, eu lhe convido a sair desse vídeo. Porém, se você tem consciência, eu peço que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Não se trata de um vídeo político, mas de um vídeo de quem tem isso exatamente que eu falei, consciência moral, humana e ética. Qualquer pessoa de bom senso já tem a consciência de que são várias investidas para tentar matar Bolsonaro. Quantas pessoas você não conhece que de uma raiva, de um período de desgosto, de uma revolta emocional, adoeceu, morreu, infartou, teve derrame? E aí a gente vê uma sequência de onda de atentado direto, de uma forma legal e moral, posso dizer assim, em atentar contra a vida do único presidente decente que o Brasil teve. Digo isso porque já estou na idade, na eleição de Tancredo Neves eu já estava por aqui, então não sou mais uma criança e não sou de tão pouco tempo de conhecimento nas questões políticas do Brasil. E aí, antes de falar aqui sobre a forma que estão tentando a todo custo matar Bolsonaro, eu vou aqui falar para vocês aquilo que está na internet, aquilo que foi repercutido como algo que aconteceu e que, na verdade, qualquer pessoa, por mais leiga que seja, sabe que não tem nada a ver com a verdade. Vejam, quais foram os crimes imputados a Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil teve? O único presidente que fez o Brasil inteiro usar a bandeira verde e amarela, usar a camisa do Brasil. Eu não lembro de nenhuma Copa Mundial, mesmo até onde o Brasil foi campeão, eu não me lembro de ter visto tanta gente, tanto patriotismo, como a gente viu, né? Isso aí acontecer com a chegada, com a apresentação, com a vinda de Bolsonaro em 2018, quando ele foi um candidato diferenciado aqui no Brasil, no cargo, concorrendo ao cargo de presidente. E aí, vamos direto aqui para os crimes que foram imputados a ele. Organização criminosa armada. Ô, seu infeliz. Ô, seu jumento que aplicou ou que viu isso aí. Onde foi que alguém do Judiciário, Polícia Federal, STF, seja lá quem for, quem foi que viu Bolsonaro com arma dentro de um motim ali, atentando contra alguém? Quem foi que viu? Cadê a cena, cadê a foto, cadê o vídeo, cadê a prova? Aí depois tem aqui, tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Vejam, quais foram as falas de Bolsonaro, quais foram as palavras, as práticas que mostram, que provaram, que mostraram que ele teve essa iniciativa? Onde foi que aconteceu essa tentativa de abolição violenta do Estado? Não vou falar nem de Bolsonaro, que nem aqui ele estava, mas vamos falar de quem segue ele, que estava lá no 8 de janeiro. Pessoas vendendo algodão doce, pessoas com criança, pessoas vendendo água mineral, pessoas com a Bíblia na mão, simboliza uma tentativa de abolição violenta ao Estado? Tem que ser alguém que realmente não tenha bom senso. Golpe de Estado, não vou nem comentar isso aqui. Golpe de Estado eu não vou nem comentar, porque não precisa ser jurista, não precisa ser formado, não precisa nem saber ler, porque qualquer apedeuta sabe. Enfim, eu não vou nem comentar golpe de Estado, porque aí até eu estou sendo idiota se eu vier comentar isso.
Então, golpe de Estado é uma coisa, é uma carta fora do baralho. Aí vamos para outra questão aqui, que foi imputada a ele. Dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima. Isso aqui se enquadra em que contexto do que houve no 8 de janeiro e principalmente relacionado a Bolsonaro? Não dá para se comentar um negócio desse. Não vou comentar. E esse último aqui é de lascar. Esse aqui é de lascar. Deixa eu perguntar um negócio a você. Se você que está me ouvindo aí, você fosse acusado e respondesse a processo e fosse até preso porque alguém do STF disse que você defecou na praça do planeta Júpiter, como é que você se sentiria? O STF acusou você de defecar na via pública no planeta Júpiter. Como é que você se sentiria sendo acusado de um negócio desse? Porque esse último aqui é um escárnio da aberração, da ignorância, da estupidez, da covardia explícita do que a gente vê hoje acontecendo aqui no Brasil. Olha só o que foi atribuído, o que foi imputado ao nosso presidente Bolsonaro. Deteriorização de patrimônio tombado. Vamos lá. Bolsonaro, no dia 8 de janeiro, estava nos Estados Unidos. De onde ele estava, lá nos Estados Unidos, ele jogou uma pedra de lá e a pedra veio bater aqui em Brasília? É isso mesmo que eu estou entendendo? Então, Bolsonaro, dos Estados Unidos, ele conseguiu, de lá, jogar uma marreta, uma pedra, não sei o quê, e isso veio chegar aqui no Brasil e alcançou Brasília, quebrando aí o patrimônio em Brasília. Por que eu estou falando isso aqui? Para poder agora vir com o que eu de fato quero falar. Vejam, uma pessoa, quando ela se sente injustiçada, por menor que seja a questão, por mais simples que seja, a pessoa se sente muito mal, mas muito mal mesmo. Quando a pessoa é acusada de algo grave que ela sabe que não cometeu, e pior, que qualquer pessoa consciente sabe que é impossível ela ter realizado, ter acontecido, como, por exemplo, alguém ter defecado na praça em Júpiter, no planeta Júpiter, isso é impossível, é a mesma coisa de Bolsonaro. Então, é impossível. Então, aquilo que foi imputado a ele é algo que, sinceramente, eu estudei direito, fui até o 8º período, desisti, porque eu vi que não adianta você estudar direito, se formar advogado, juiz, delegado, o que for, se você tem lá em cima a injustiça desfazendo aquilo de justo que você vinha fazer. Então, vou deixar bem claro aqui, foi por causa dessas coisas vergonhosas que acontecem vindo de cima que eu desisti da faculdade de Direito. Porque eu não ia suportar trabalhar de forma justa e ver alguém acima de mim, dentro da hierarquia do judiciário, e desfazer de forma covarde, ou de forma vergonhosa, ou de forma até cretina, ou de forma criminosa, aquilo que eu fiz com tanta coerência, prudência, justiça, levando em conta as leis, né? Então, o ordenamento jurídico, vamos lá. O que é que está acontecendo? Primeiro, imputaram a Bolsonaro crimes que ele nunca cometeu. Isso por si só, para quem já é idoso, e a forma como foi colocado isso na mídia, já foi uma agressão muito violenta ao emocional dele. Então pensaram assim, vamos ver se com isso ele tem um infarto ou um derrame e morre. Não morreu, vamos levar ele para o banco dos réus. Lá tratam ele com a falta de respeito desgraçada
A gente assiste tudo isso. O cara depois é colocado dentro de casa em prisão domiciliar. Então, vamos ver se agora dentro de casa preso, né? Porque Bolsonaro é um homem do povo, é um homem do braço do povo, é um homem que, onde ele chega, a multidão acompanha. Então, quando você tira um homem desse do meio do povo, que é o ambiente dele, é o habitat dele, é ali onde está o coração dele, e isola ele dentro de uma casa, isso por si só já pode levá-lo a um desgosto tão profundo a ponto de provocar um derrame, um infarto ou coisa do tipo. Mas ele não morreu. Então, já que ele não morreu, vamos agora prender ele numa prisão. Aí levam ele naquela condição de saúde, prendem-o, e aí, como ele não morreu, para ver se realmente ele, né, se consegue chegar ao objetivo fim, que é a morte dele, aí lhe negam assistência médica, pede-se um prazo longo para poder avaliar se vai ou não dar direito a ele, para ver se o cara morre. O cara não morre. Depois, o cara sai de lá da cadeia, vai fazer uma cirurgia de 12 horas. E quando o cara sai de uma cirurgia dessa complexidade, dessa magnitude, ao invés do cara ir para casa, que seria o mínimo que qualquer ser humano, mesmo do mal, faria, colocam ele de volta na cadeia, colocam ele de volta no lugar de extrema hostilidade emocional. E eu pergunto a você, você acha que todas essas tentativas não é para que ele morra? E aí vem outra questão, você acha que se ele não morreu ainda, não é porque Deus pode ter um plano aí? Porque quando Nabucodonosor se achou maior do que Deus, como hoje Alexandre de Moraes se acha, o nosso Deus fez ele ir lá para dentro do mato como um animal, comer lixo, se embolar na lama, para ele reconhecer que Deus é quem está acima de tudo e de todos. De um lado a gente vê Bolsonaro, que dizia Deus, pátria, família, Deus acima de tudo, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos. E do outro lado a gente vê um canalha de 9 dedos que só faz defecar pela boca, porque a única coisa que ele sabe mesmo é tomar cachaça e falar asneira e colocar o Brasil na situação que se encontra hoje. No fundo do poço, economicamente, uma dívida astronômica que nunca foi vista na história do Brasil, enquanto Bolsonaro conseguiu virar, né, tirar o Brasil do negativo para o positivo. Lula pegou no positivo, colocou no negativo em tempo recorde, e hoje estamos todos nós pagando um alto preço. Eu tenho conversado com centenas de empresários e até mesmo aqueles que votaram no canalha de 9 dedos estão arrependidos e choram hoje a dor de ver o seu negócio afundando por conta, entre outros, da carga tributária e muitas outras dificuldades que são colocadas todos os dias para que o comerciante desista de ser comerciante, porque o interesse da esquerda é fazer você, sua família, viver exclusivamente do Bolsa Família, dependendo da Bolsa Miséria deles. Eu não sei onde o Brasil vai chegar. Uma coisa eu sei. 2026, nós teremos eleições. Infelizmente, aconteceu uma coisa tão canalha em 2022, porque quando o Bolsonaro ia para a rua, milhares de pessoas. Quando o Lula ia para a rua, ninguém na rua. E aí, quando abre o resultado das eleições, ganha o cara que não tinha gente do lado dele. E o cara que tinha gente do lado dele é quem perde. Depois, nós tivemos aí, explicitamente, o cara falando no ouvido do outro que missão dada é missão cumprida. Eu só termino aqui perguntando, ô Alexandre, explica para o povo brasileiro
Que ordem dada foi essa? Que foi cumprida pelo Benedito? Será o Benedito? Alexandre de Moraes. Faça o favor de explicar para o povo brasileiro que ordem foi essa que você deu ao Benedito, que ele falou no seu ouvido que missão dada é missão cumprida, para que a gente possa ver que você tem coragem de falar a verdade. Termino esse vídeo com uma indignação tremenda, assim como qualquer brasileiro de bem desse país se encontra indignado, principalmente por ver que o indulto de Natal foi dado pelo presidente apenas para ladrões, criminosos, assaltantes, homicidas, e não foi dado para pessoas que estavam no 8 de janeiro querendo um Brasil justo, um Brasil melhor. Aqui eu termino esse vídeo porque não tem como a gente avançar em um diálogo onde a injustiça predomina, a covardia predomina, e se você falar a verdade, você vira mais um alvo de um sistema carcomido, corroído pela corrupção.